Fala pessoal, beleza? Vamos aí para a questão número 6. Olha só, essa questão foi anulada na prova do ITA. Fica comigo até o final do vídeo. É um vídeo que vai ser mais longo, porque eu vou utilizar inclusive o GeoGebra para uma melhor compreensão sua que está do outro lado. Mas fica até o final que eu vou dizer por que essa questão ela foi anulada, tá bom? Outra coisa muito importante para o canal e também para os seus amigos é que você compartilhe, tá? Essa solução e também curta, né? Tá com o dedo aí no coraçãozinho, vale a pena curtir, por quê? Porque o YouTube vai entender que nós somos relevantes para pessoas que querem ser aprovadas em concursos militares, tá bom? Então vem comigo, vamos parar de conversa, né? E vamos resolver a questão. Considere as seguintes afirmações. Eu vou direto de uma por uma para não perder tempo, né? Ele quer saber quais são verdadeiras, ou se tem uma só verdadeira, enfim. Um cubo possui uma seção plana dada por um pentágono. Ele afirma isso, quer saber se é verdadeiro ou falso. Aí nós vamos aqui para o GeoGebra. Já estou aqui, ó. E olha só como foi que eu pensei em solucionar esse problema, tá? Vamos passando aqui. Vou desenhar um cubo, tá? Esse cubo vai estar sobre né, o plano cinza aí. Esse cubo eu vou marcar alguns pontos sobre suas arestas e eu formo um pentágono. E eu posso seccionar, obviamente, esse cubo por meio de um plano. Olha só. Ok? Então você percebe que realmente essa primeira afirmativa, né, ela é verdadeira. Porque na primeira afirmativa ele fala o seguinte: um cubo possui uma secção plana dada por um pentágono. Verdadeiro. Se ele tivesse dito por um triângulo, seria verdadeiro. Por um hexágono também seria verdadeiro, tá bom? Então, assim, nós teríamos essa 1 aí dentro dessas circunstâncias, por exemplo, como sendo verdades. Agora vamos para a 2. Essa daí foi aqui, complicou a vida de muita gente e muita gente agradeceu a Deus por ter sido anulada a questão. Olha só, sejam alfa, beta e eta três planos distintos, 2 a 2 concorrentes, né? Sejam R a interseção de alfa e beta, S a interseção de beta e eta e T a reta interseção de alfa e eta. Se R e ST são duas a duas paralelas distintas, então existe uma única reta paralela a R que dista igualmente de alfa, beta e eta. Né? Então, veja só, até sair da tela para facilitar a sua visão. Então, gente, você já está vendo aí o GeoGebra também. Eu vou usar o cubo para facilitar a nossa visão, tá bom? Se eu encontrar o furo para um triângulo, então é porque isso daí é falso. Eu vou explicar por que eu estou falando do triângulo de forma mais específica. Primeiramente, né, você vai perceber o seguinte: ele está falando, tá, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, sejam alfa, beta e eta três planos. Eu vou considerar o alfa sendo esse plano que está na lateral do meu cubo. Então, olha só, vou pintar de verde. Aqui, tá? Isso aqui vai ser o alfa. Ainda ficou meio clarinho, né? Escureceu um pouco. Pronto. Agora eu vou pegar essa face aqui e vou dizer que é beta. Eu vou colocar uma corzinha azul. Então, a interseção de alfa, né, e beta, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele disse que é a reta R. Então, a interseção vai ser a reta que passa por essa aresta aqui. Então, olha só. Vou pegar aqui uma reta, dar dois pontos, ó. Ok? Agora, ele fala que existe, né, um outro plano, que é o eta. São três planos distintos. E aí a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque eu vou pegar o plano, mas agora baseado na diagonal desse cubo. Então, olha só como é que vai ficar isso daqui, gente, ó. Detalhe, o ideal é que, como eu estou usando o GeoGebra, né, eu simplesmente posso desenhar polígonos. Então, depois eu vou tirar esse cubo e você vai entender o que eu quero dizer. Então, por exemplo,
Nas faces que eu marquei, eu vou desenhar quadrados, ó. E esses quadrados eu vou colorir, ok? Esses quadrados, obviamente, eu vou colorir. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tinha colocado verde, né? Só para você entender a lógica. Tá, ó. Agora eu vou pegar essa outra face, vou desenhar novamente quadrado, para que quando eu venha a tirar, para você enxergar melhor o cubo, então você já consiga perceber. E aí eu tenho os planos alfa e beta, onde eu falei que essa reta aqui é a interseção. Ok? Agora, Elias, retas paralelas entre si, duas a duas, eu teria que ter, por exemplo, uma reta aqui, ó, essas duas que eu já montei são paralelas, e uma outra reta aqui. Perfeito. Porque elas são paralelas duas a duas. Só que o meu outro plano, aí entra o detalhe, tá? O meu outro plano, ele vai ser marcado bem aqui, ó. Eu vou desenhar um polígono bem aqui para você entender o que eu estou fazendo, ó. Aqui, 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 aqui. E aí eu vou ter justamente o meu polígono, como foi que eu disse? Eta. E aí agora eu posso, né, apagar o cubo. Tirar aqui, pronto, apaguei. E aí eu fiquei com essa figura aqui. Eu vou pintar, obviamente, né, este meu retângulo de vermelho mesmo. 45, né? Cara, olha só. Ah, Elias, agora eu estou entendendo o que ele estava dizendo. E se você olhar aqui de cima, você tem apenas um triângulo. Mas quando você gira assim, você vê o plano, né? Ó, beleza? Você vê o plano. Porém, é nisso daqui que eu vou me basear, nesse triângulo. Mas, Elias, por que que você vai se basear nesse triângulo? Aí mora o detalhe. Nós vamos construir, eu vou fechar isso aqui, nós vamos construir na folha 2D o incentro desse triângulo. Elias, o que é o incentro? É o ponto de encontro das bissetrizes. Então, quando eu traçar aqui uma bissetriz, por exemplo, deixa eu ver, cadê? Reta bissetriz, aqui. Eu vou ter uma bissetriz, ó, certo? Aqui eu vou ter outra bissetriz. Eu não preciso traçar a terceira, para saber que a interseção dessas retas, elas vão estar nesse ponto aqui, ok? Então, eu já sei, olha a loucura. Por que que eu coloquei os planos, né, coloridos, certo? Porque eu já sei que a distância, vou até aumentar isso aqui, ó. A distância daqui para cá, que é o incentro, né? E daqui para cá é a mesma. Porque eu consigo desenhar dentro desse triângulo um círculo. E aí a distância vai ser justamente os raios. E ele queria que você, olha só o que é que ele queria que você pensasse, tá? Preste bem atenção. Eu vou voltar para cá. Ele quer que você pense que existe uma única reta paralela a R que dista igualmente de alfa, beta e eta. Só que aí ele vacilou, porque eu vou explicar para você que a reta que passa pelo incentro, realmente ela vai ter a mesma distância para esse plano verde, para esse plano azul e para esse plano vermelho. Ah, então tá verdadeiro. É só uma. Por quê? Porque existe um conceito de ex-incentro, que vai ser o encontro dos prolongamentos, no caso das bissetrizes, externas. Ah, Elias. Então, no caso, eu teria que prolongar essa reta azul, essa reta verde, e eu teria um círculo aqui, ó, que também estaria à mesma distância desse plano vermelho, por exemplo, porque aqui vai ser centro, né?
onde está o ponto C aí é centro da circunferência que está fora, no caso. E aí já seriam duas. Perfeito. Então, por exemplo, né, como é que a gente pode deduzir isso daqui? Olha só, gente. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar a parte espacial. Você está olhando esse triângulo de cima, tá? Então, ó. Lembrando que eu tenho isso, né? Ó. Então, esses pontinhos aí, onde está o meu mouse aí sobreposto, são as retas. Tá? Ó. Então, presta atenção. Só que eu estou tendo a visão de cima para facilitar. Então, o que é que eu fiz? Tracei. Olha só. Este segmento, né? Acho que você consegue perceber aí essa reta. Opa. Depois tracei uma outra reta. E aí eu vou traçar essa reta vermelha, ela é a bissetriz, tá? Do ângulo externo. Que seria esse ângulozinho aqui, ó, onde está meu mouse, beleza? Eu fiz tudo isso para poder desenhar nessa bissetriz externa. Agora, olha só. Vou desenhar uma outra bissetriz externa. E aí, gente, é onde está o detalhe. Essas duas bissetrizes vão se encontrar bem aqui. Certo? Ó, marquei o ponto. As duas bissetrizes externas. Elias, e a terceira? Não se preocupe, porque a terceira vai ter que passar por aí também. Eu sei que tem 3 ângulos externos, né? Mas se 2 passam por esse ponto, a terceira vai passar também. Beleza? Aí, olha só. Por que eu tracei essas retas aqui, né? Vou até se eu consigo pontilhar. Tá vermelha. Pontilhadazinha aí. Porque eu quero calcular a distância, tá, gente? Ó. Eu quero calcular a distância desse ponto que nós achamos aqui da interseção até os planos, né? No caso, alfa, para provar que o que ele falou não é verdade. É uma mentira. Então, olha só. Quando eu faço isso, posso até apagar essa daqui já, ó. Essa daqui também, para facilitar a visão de vocês. Então, vamos lá, ó. Aí nós vamos perceber justamente, ó, que essa distânciazinha é 4,83. E aí eu vou usar um segmentozinho. Ó, é 4,83. Essa outra distância também vai ser 4,83. Ó. E essa outra distância aqui também 4,83. Mas, Elias, eu vejo um problema aí. Qual o problema? Os prolongamentos são retas. Na verdade, não. O plano ele é infinito. Então, essa reta vai estar contida no plano. Quer que eu prove? Então, você faz assim, ó. Você pega 3 pontos e traça o plano. Olha só. Esse plano está justamente sobre a face azul, né? Que nós tínhamos comentado anteriormente, ó. Beleza? Elias, e o do plano verde? A mesma coisa. Olha só. Então você começa a perceber que o 4,83, né, é justamente referente a esses 3 planos. O que está de frente e os 2 que estão nas laterais. Como ele falou que só tinha uma que fazia essa função, né? Ele deixou claro uma única reta paralela, né? Então isso daqui vai estar o quê? Falso. Logo, não poderíamos marcar 2, tá bom? E agora nós vamos para 3. A 3 é aquela que vai gerar toda a polêmica aí para anulação da questão, tá bom? Já essa afirmação 3, né, como eu disse, eu vou dar uma mudada nela, tá? Como é que eu vou fazer essa alteração? Vou transformar numa sentença, numa proposição composta, tá? Essa proposição composta vem lá do raciocínio lógico e ela vai virar a seguinte frase, para poder explicar, porque eu acredito que foi anulada. A 3, nós poderíamos
escrever da seguinte forma. Se toda reta de um plano for perpendicular a outro plano secante, então esses dois planos são perpendiculares. Tá? Olha, eu tenho uma condicional, porque a gente chama de condicional no raciocínio lógico. Porque eu introduzo com o se e depois vou para o então, né? É o que nós chamamos de condicional. É como se essa primeira frase ela fosse uma sentença P e essa segunda frase uma sentença Q. Aí nós teríamos a seguinte frase: se P, então Q. Ok? E aí, gente, eu tenho que analisar a primeira proposição P. É toda a reta de um plano for perpendicular a outro plano secante. Como que isso vai funcionar? Será que isso é possível, né? Então a gente tem que primeiro pensar nesse formato. Agora, gente, olha só, eu fiz aqui um desenho rápido para você entender, certo? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos aqui, ó. Aqui é o seguinte, eu tenho duas retas. Uma, ela é perpendicular ao plano verde. Lembrando que esse plano vermelho e esse verde, né? Eles são secantes. Qual a definição aí? Eu vou ter uma reta, deixa eu ver se eu faço aqui, tá aqui. Eu vou ter uma reta, que é essa reta azul que eu acabei de desenhar, que é a interseção desses dois planos. Só que eu tenho um plano também, aliás, uma reta, uma outra reta, que ela, olha só, está sobre, ou seja, na verdade está contida, né? Nesse plano vermelho, mas ela não é perpendicular, pessoal. Olha só, ao plano secante verde. Ou seja, nós vamos levar, obviamente, em consideração que essa primeira proposição aqui ela é falsa. Ou seja, a proposição P ela é falsa. Só que se eu tiver uma proposição P sendo falsa, independente se Q vai ser verdadeiro ou falso, essa proposição condicional ela será verdadeira. E aí é onde a gente entra dentro do contexto do raciocínio lógico da tabela verdade. Então nós deveríamos ter aí, aparentemente, né, 1 e 3 verdadeiras. Mas como essa questão ela ficou ambígua, então a banca preferiu anular a questão de número 6, tá bom? Vídeozinho mais longo e explicativo sobre essa questão que é de geometria de posição, mas eu espero que vocês tenham de fato gostado aí da solução, tá? Geometria de posição é o terror de muitos alunos e os alunos sempre me dizem o seguinte: Elias, eu sempre deixo essa questão ou por último ou eu acabo não resolvendo porque eu não consigo abstrair, né, esses conceitos básicos da geometria de posição, tá? Mas fica a ideia e aí nós acabamos tendo a questão 6 anulada. Valeu, um grande abraço. Aguardo você aí, a questão 7, hein? Tamo junto.